Queridos, que alegria, mais uma noite estamos aqui e hoje vamos conversar mais um pouquinho. Quem já foi abençoado aqui? Levanta a mão aí. Já foi abençoado? É bom demais, né? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Eu fico olhando esses milagres do Senhor e aí eu falo assim, Deus, você não sabe brincar não, né? Cada um, né? E às vezes vem uns que impactam tanto o nosso coração. Mas sabe, nós caminhamos com o Senhor, com um Deus que Ele é vivo, um Deus que Ele é tremendo, e nós precisamos ter sabedoria para que possamos caminhar com Ele em tempos difíceis, em momentos de lutas e em momentos de alegria. E hoje a mensagem tem tudo a ver com esse testemunho. E o tema da mensagem de hoje é como reagir às más notícias. Como reagir às más notícias. Nós vivemos hoje numa sociedade que ela é imperfeita, né? Ela vivemos vida imperfeitos, como imperfeitos que somos. Consequentemente, temos relacionamentos que são imperfeitos, né? E receber más notícias é algo que irá ocorrer na vida de todos ou quase todos, né? Então, receber uma má notícia, ela faz parte das nossas vidas. Quem nunca aqui recebeu uma má notícia? Quem aqui só recebeu boa notícia? Tem alguém? Oh, uau! Todo mundo já recebeu uma notícia. Então tá bom. Então estamos vivos. Porque quem está lá no cemitério não recebe mais má notícia, né? Mas é assim, nós vivemos num mundo onde más notícias fazem parte. Mas nós podemos reagir. E eu quero trazer uma reflexão nessa noite, como é que nós nos reagimos, como é que nós enfrentamos as más notícias. Essa semana, nas últimas 2 semanas, eu tenho caminhado com algumas pessoas enfermas, pessoas que estão passando por luta, né? E hoje nós temos muitas pessoas que estão tendo notícias complicadas. Uma enfermidade inesperada, o falecimento de um ente querido, a perda de uma gravidez, o filho envolvido com drogas, perda de um emprego, nota baixa na faculdade, na escola, carro roubado, batido. Quantas notícias ruins pode chegar? Mas só que também temos muitas notícias boas, como cura de uma enfermidade, uma nova gestação, como nós vimos o testemunho, a Rebeca aqui, imagine a alegria no momento quando recebeu aquele exame, uau, que tremendo, como o nosso Deus é fiel. Possivelmente aquele exame foi regado de choro de alegria, e teve choro de tristeza, mas depois teve choro de alegria, e tudo isso para a honra e glória do Senhor. Um filho que se libertou das drogas, uma promoção no emprego, né? De repente um contrato novo lá na empresa, o recebimento de um carro novo, a recuperação de um carro roubado. A minha pergunta é, qual o peso que você atribui às notícias que diariamente você recebe? Será que você tem facilidade para potencializar as notícias ruins e dar uma relativizada, uma amenizada nas boas notícias? Tem pessoas que parece que são especialistas em fazer um drama, qualquer má notícia vira um grande evento. E as boas notícias e as bênçãos do Senhor, parece que eu estou correndo natural. E às vezes eu até falo assim, um pouquinho de sorte também não faz mal para ninguém. Eles acham que tudo isso é sorte. Eu quero dizer que a nossa vida, ela é multifacetada, ela tem múltiplas formas. E nós caminhamos nesse mundo imperfeito, enfrentando essas múltiplas formas. Nós não temos só sol, nós não temos só chuva, nós temos sol, chuva em Curitiba, possivelmente as 4 estações num único dia. Temos pedra, temos neve, temos calor de 40 graus. E a vida é assim. Nós vivemos uma vida que tem múltiplas formas. E então hoje nós vamos refletir um pouco nas Escrituras e ver como é que nós podemos enfrentar, lutar as nossas lutas ou reagir às más notícias. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel, capítulo 19. Esse texto ele vai relatar uma passagem de Davi. E que ele recebeu uma notícia muito ruim. Uma notícia muito ruim que foi a morte do seu filho Absalão. Mas antes de nós lermos esse texto, deixa eu dar uma contextualizada, né?
a vida de Davi. Então, lá em 2 Samuel 11, relata ali o adultério de Davi. É muito conhecido. O adultério de Davi. Então, ele como rei, ele olha Betseba lá, se banhando, o marido dela estava na guerra, ele vai lá e manda chamar Betseba, e ali ocorre o adultério, ele engravida ela. E ele tenta dar um jeitinho, do jeito dele, ele tenta matar Urias, ele tenta primeiro fazer com que Urias tivesse relação com a esposa, para poder dar uma encobertada, né? E aí o plano dele não dá certo, ele manda matar Urias. Com a morte de Urias, ele toma Betseba como esposa. E ele estava vivendo normal. Ele não tinha ideia, ou ele não tinha caído a ficha do que ele tinha feito. Até que ele é confrontado pelo profeta Natã. O profeta Natã, ele vai ali e expõe o pecado dele. E quando esse pecado é exposto, ele se arrepende. Mas ele tem a informação que esse arrependimento geraria uma consequência. Não é o arrependimento que gerou uma consequência, mas a atitude dele de pecado gerou consequência. Deus perdoa os nossos pecados, mas nem sempre ele vai nos privar das consequências do pecado. Certo? E ali ele é confrontado com isso. E dentre as consequências seria algo sobre a sua família. E a palavra diz ali que ele teria a consequência da desobediência, não só o filho dele, que foi gerado em Betseba do adultério, não sobreviveria, mas também a família dele, a espada estaria sobre a família, estaria vivendo muitas provações na família. Aí nascem os filhos, e aí a sua filha Tamar, ela é violentada pelo próprio irmão, Aminon, que por sua vez é morto por um outro irmão chamado Absalão. Ou seja, a família começa a gerar um caos, a família de Davi. Com medo das consequências de ter matado o irmão, Absalão foge. E fica 3 anos longe, até que Davi manda chamá-lo. E quando ele manda chamá-lo, Absalão retorna, mas fica longe do palácio. E ele começa ali a conspirar. E ele fica à porta daquela cidade, e as pessoas que vêm para serem julgados, para serem aconselhados ali pelo rei, ele chega e ele começa a chamar: olha, veja bem, o que vocês precisam? Eu sou filho do rei. E ele foi tentando resolver o problema daquelas pessoas e conspirando, levando aqueles homens de Israel a acreditarem nele. E até que ele chega e arma o grande golpe de Estado contra o próprio pai. E ele chega e ele vem com o exército pronto para atacar Davi, matar Davi e assumir o trono. Mas Davi, ele é alertado. Por quê? Davi é alertado não é por acaso. Deus que ungiu Davi rei de Israel. Deus colocou ele naquela condição e ninguém podia tirar ele daquela condição a não ser o próprio Deus. Deus decretou que você é filho dele, filha dele. Você aceitou a Jesus, você é filho. Ninguém pode dizer que você não é. Deus colocou em você, ninguém pode dizer, somente Deus. É Deus quem diz quem você é Deus que fala a sua identidade. Então, Davi, embora Absalão tivesse armado todo um processo para atacar Davi, ele é alertado e ele foge. E ele foge com o exército. E é nesse contexto, nessa perseguição de Absalão, ele é morto pelo exército de Davi. E ali no capítulo 2, do 2 Samuel, capítulo 18, do capítulo 19, eu vou ler ali do 18, 32 até o versículo 8, tem esse relato onde a má notícia chega a Davi. Embora o filho dele estivesse perseguindo ele, tentando matá-lo com o exército, mas o filho dele é morto pelo exército de Davi. E essa má notícia gera um grande impacto na vida desse homem de Deus. Veja lá o que diz o texto. O rei perguntou ao etíope, no capítulo 18, 32. O jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que levantaram para te fazer mal acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava em cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Ali no capítulo 19 diz ali: informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão. Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto.
porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ai, meu filho Absalão, ah, meu filho Absalão. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a sua vida, bem como os teus filhos e filhas, e as tuas mulheres e concubinas. Amas o que te odeia e odeias o que te amam. Hoje deixaste claro que o comandante e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós mortos. Agora vai e encoraja teus soldados. Juro pelo Senhor que, se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo essa noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceu desde a sua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Queridos, que texto! Esse texto ele relata Davi recebendo uma má notícia. Sabemos que independente do filho, independente da perseguição do filho, independente do que o filho fez de errado, o amor de pai, o amor de mãe, ele é muito forte. Porque é um amor que mais se assemelha ao amor de Deus por nós, que é o amor sacrificial, é o amor ágape. Então, o Absalão tentou matar Davi, muitas vezes tentou ali destruir, armou, tentou roubar o trono, perseguiu com a intenção de matar. Mas quando Davi percebe que o filho tinha sido morto, ele tem um grande impacto. Ele tem algo que travou o coração dele, que gerou um grande luto, uma grande tristeza. E aqui eu quero destacar alguns pontos, antes de nós olharmos para o que esse texto nos ensina. As más notícias, elas podem vir como consequência das nossas atitudes. O que estava acontecendo com Davi e Absalão era consequência do pecado dele, porque Deus havia decretado, não a morte daquele filho, mas que a família seria prejudicada, que a família seria impactada. E tudo aquilo porque a morte do filho gerou iniquidade naquela família, a ponto do irmão violentar a irmã e um matar o outro. Sabe, então às vezes nós temos más notícias, consequências das nossas atitudes de pecado. Mas tem más notícias que podem vir de atitude dos outros. De repente você está indo muito bem, essa semana tivemos um acidente horrível com um ônibus, e que as pessoas que estavam ali, elas estavam ali dentro do ônibus, e alguém ali negligenciou. Seja o motorista do ônibus, o motorista do caminhão, seja a empresa que não fez manutenção no ônibus. E aí veio uma má notícia para uma família que foi gerada pela consequência de outras pessoas. Mas tem más notícias que vêm como consequência natural, que envolve a nossa condição que vivemos nesse lado da morte. Nós tivemos uma chuva de pedra e muita gente recebeu uma notícia que tinha sido inundada a casa, que quebrou o telhado, que estragou os móveis. Ninguém fez algo para gerar aquilo, mas foi uma consequência natural. Mas independente de onde vem ou a origem das más notícias, nós precisamos ser sábios para reagir a essas más notícias com sabedoria. Nós precisamos reagir como um cristão reage a isso. Não gerando um desespero, não indo e tentando deixar a mente devagar em áreas que não faz sentido algum, mas reagindo com a sabedoria dada por Deus. E é diante disso que eu quero caminhar um pouco nesse texto e tirar alguns ensinamentos que nos ajudam a ver como é que nós podemos reagir às más notícias. E a primeira delas é, quando você recebeu uma má notícia, primeira coisa, rejeite o sentimento de culpa. Diante de uma provação, a primeira pergunta que vem à mente é, o que eu fiz para merecer isso? E eu começo a ligar alguma coisa, será que foi aquilo? Será que foi aquele pecado? Será que foi? Porque, como nós somos pecadores, qualquer notícia ruim que nós recebemos vai ter algum fato do nosso passado que tem o potencial para nos escravizar. Tem algo do seu passado que vai poder potencializar ou te gerar uma culpa, que não tem nada a ver com aquela má notícia, que não tem nada a ver com aquela provação.
A primeira coisa que você deve fazer é rejeitar. Davi, ele tinha um gatilho ali na sua mente, que possivelmente veio à tona naquele momento. Ele tinha uma palavra profética do profeta Natã. Sabe, quando o pecado dele foi revelado, existia uma palavra do profeta. Deus mandou dizer que a sua família, a espada não se afastará da sua família. Diante do caos que ele viveu na família dele, esse evento da morte do filho, certamente, foi um momento onde ele deixou que esse sentimento de culpa invadisse seu coração. Sabe, eu indo para as Escrituras, eu posso ir lá no Salmo 51, que é um salmo penitencial, que é um salmo onde Davi derrama o coração dele diante de Deus, e o salmo vai dizer assim, ó, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Quando eu olho para esse salmo penitencial de Davi, e pela ordem cronológica eu consigo concluir, sim, que naquele momento daquela má notícia, a primeira coisa que vem à mente no coração de Davi foi um sentimento de culpa. Você tem caminhado com culpa, porque você está passando por uma luta, por uma enfermidade? Você tem carregado uma culpa porque você, de repente, está tendo dificuldade no teu relacionamento e você acha que é por aquilo que eu fiz lá atrás? Ou, de repente, mas aquilo que, sabe, é maldição. Como se tem pessoas que veem Deus, como se ele estivesse lá de cima, só soltando flechinha. Você fez isso, ó, e só soltando flechinha de maldição na vida das pessoas. E tem muita gente que acredita. E pauta a vida e não consegue superar uma aprovação porque continua escravo. Eu sou culpado. Ah, o meu filho foi para as drogas. Ah, eu que fiz algo errado. Também, quando eu era jovenzinho, adolescente, eu fui lá e fumei um cigarro. Isso gerou... Sabe, eu começo a tentar fazer ligação uma coisa com a outra. Eu já contei uma vez aqui que eu tinha 14 anos, eu achava que o meu avô tinha morrido porque naquele dia que ele morreu, eu saí de casa com a blusa do lado avesso. Sério, gente? E eu fiquei um tempo até eu entender isso, porque eu me sentia culpado. Meu avô morreu, é porque eu coloquei a blusa do lado avesso. Porque naquele contexto, como católico, você não podia deixar o chinelo virado. Quem aqui tem a mania ainda de desvirar o chinelo, hein? Olha aí a quanta gente aí, né? Todo mundo, né? Não, você não pode deixar o chinelo virado. Porque pode ser pinchado a maldição. Nós não podemos deixar ser escravizados pela culpa. Nós temos que entender a soberania de Deus. Nós temos que entender que Deus é soberano. E isso não é de agora, isso vem lá de trás. Veja lá em João 9, um relato que demonstra um pouco isso. O texto diz ali, ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha só, né? Então o fato dele ser cego, alguém pecou. Ou foi ele ou foi seus pais. Sabe aquela situação daquelas irmãs que ficam com um coquezinho ali na igreja, aí só fica vendo, você está doente, é? E o que será que ela fez? O que será que ele fez? Sabe, tem gente que fica assim, acha que tudo é ação e reação. Eu não estou dizendo que não temos as consequências de pecado, sim, mas nós não podemos carregar uma culpa quando as provações chegarem. É interessante que a resposta de Jesus para os discípulos foi, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Quem pecou? O João ou a Vivian? Não, nenhum dos dois pecaram. Mas o milagre ocorreu para que a glória de Deus se manifestasse através da vida da Vivian e do João e da Rebeca. Sabe, então, a primeira tendência, atitude que nós temos é rejeitar nós precisamos rejeitar esse sentimento de culpa.
Nós temos o livre-arbítrio, queridos. Nós podemos, sim, decidir o que fazer e o que não fazer, mas Deus é soberano. Nós precisamos ser sábios para usar o livre-arbítrio, mas Deus é soberano. Deus nos responsabiliza pelas nossas decisões, sim, mas nós estamos debaixo da graça. Lá em 1 João diz lá, filhinhos, eu lhe escrevo porque os seus pecados foram perdoados, amém? Graças ao nome de Jesus. Pois, pais, eu lhe escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhe escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhe escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhe escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Nós não caminhamos com sentimento de culpa. Se você tem um sentimento de culpa, está na hora de você chegar diante de Deus e entregar e falar assim, isso aqui não me pertence mais. Está na hora de você dar um novo significado para esse sentimento de culpa. E você reverter isso para a honra e glória do Senhor. Então, se é uma enfermidade, é um relacionamento, é a tua empresa, eu não estou dizendo de consequências das suas decisões. Eu estou dizendo, e se eu tomei uma decisão errada, eu posso hoje tomar uma decisão que eu vou acertar. Porque eu vivo hoje, fruto das minhas decisões do passado, mas eu posso começar hoje, escrever uma nova história para o futuro. Então, eu tenho um amigo que ele descobriu o câncer do pai. O pai foi diagnosticado com câncer. E ele já com quase 40 anos. E aí ele falou assim, eu preciso recuperar o tempo perdido. Pai, vamos jogar sinuca. Aí foi lá jogar sinuca com o pai. Vamos jogar futebol. Aí foi lá jogar futebol com o pai. Em um mês, ele tentou recuperar 40 anos. Ele não entendeu nada. Que ele achou que o pai dele já ia morrer logo em seguida. E o pai dele viveu bastante tempinho depois. Mas já faleceu. Mas sabe, tem pessoas que perdem um ente querido e fica escravo de algo que poderia ter sido feito antes do falecimento e não fez. Como é fácil eu ficar com um sentimento de culpa. Eu deveria ter perdoado. Eu não deveria ter brigado. Sabe aquele esposo que a esposa queimou arroz e aí ele reclamou daquele arroz queimado. Aí ele saiu bater o carro. Ai, por que eu fui reclamar do arroz? Parem com isso. Primeira reação, rejeite o sentimento de culpa. Mas tem um segundo ponto que nós precisamos entender. A segunda reação diante de uma má notícia é entender a temporalidade. Entenda o caráter temporário das más notícias. Sabe, Davi, ele recebeu uma má notícia, ele enfrentou as consequências, mas no final, ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, um homem próspero. Lá em Atos 13, diz lá, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Queridos, Davi, ele teve aquele momento das más notícias na família dele, com a filha, com o filho morto, filho matando o irmão, tudo aquilo, foi um grande caos na família dele. Mas só que aquelas más notícias, aquele momento de provação passou. Por quê? Porque as más notícias são temporárias. A notícia que não é temporária é quando nós temos a eternidade. E nós vamos sim para um lugar onde Deus nos recebe de braços abertos, onde o Senhor nos recebe com um corpo glorificado, para viver num lugar onde não há mais choro, não há mais dor, não há mais nada que impeça de viver todo o nosso potencial, tudo aquilo que Deus sonhou para nós. A comunhão que Ele projetou para nós para a vida toda. Então, as más notícias é temporária. Se você está passando por uma luta, essa luta vai passar. Não tem como. Não tem como. Não adianta você ficar lamentando. Não adianta você ficar escravo dessa má notícia, dessa provação, porque ela é temporária. Ela é temporária. E o que nós precisamos alinhar o nosso coração é com relação à nossa eternidade. Quando nós entendemos que nós somos salvos, nós caminhamos com a perspectiva da eternidade aqui. O Salmo 30, ele também vai falar, é muito interessante, esses salmos, ele vai explicando muitas coisas. No versículo 5 ele vai dizer, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria.
Em algumas versões, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí ele continua. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor pedi misericórdia. É Davi. Se eu morrer e eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste em lamento. A minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti, e não cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. O choro dura uma noite, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, isso não é literal. Na verdade, o que a palavra está dizendo é que as lutas e as provações são momentâneas, são temporárias, e eu posso passar pela provação, pelas más notícias, murmurando, me isolando, deixando de desenvolver uma depressão com excesso de passado, deixando de desenvolver uma ansiedade com excesso de futuro, sabe, gerando uma destruição quem está ao meu redor. Ou eu posso passar pela provação confiante, certo? Assim, se alegrando em cada momento, vivendo a fidelidade do Senhor em cada momento. Hoje, estou acompanhando uma irmã muito querida, que foi diagnosticada com câncer e teve que fazer uma quimioterapia muito forte. Hoje, ela me mandando áudio, e ela dizendo o que ia acontecer, e ela dava umas risadas no meio ali, e eu estava no carro ouvindo, comecei a rir sozinho. Ela está passando por uma das maiores lutas, e ela que perdeu a mãe com câncer, o pai, e agora ela, né? Mas alegria, nós podemos passar nos alegrando, ou podemos passar lamentando, murmurando. Quando nós entendemos que as más notícias são temporárias, nós renovamos diariamente a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Porque Ele pode resolver no estalar de dedos. Ele pode resolver no estalar de dedos. As más notícias não duram para sempre. Você tem caminhado com essa certeza? Quando você entende essa dimensão das provações, você retira os olhos das más notícias e foca na esperança, entendendo que aquele momento de provação vai ser superado. Você tem vivido dificuldade no teu casamento? Você tem vivido dificuldade com enfermidade? Você tem vivido dificuldade no seu trabalho? Eu não sei como você tem vivido, mas eu quero te dizer, essa provação vai passar. Pastor, mas já está 10 anos. Poderia estar 20, mas ela vai passar. O que está faltando, de repente, é você crescer e você confiar no Senhor. Porque se é o Senhor que tem o domínio sobre todas as coisas, se é Ele que tem a soberania de tudo, não faz sentido. Ele pode, a qualquer momento, mudar a sua sorte. Eu tenho um amigo que passou por uma provação muito grande. Ele perdeu um filho, e agora problema sério no casamento, problema grave na vida profissional. E eu tentando dar uma palavra de ânimo para ele, e ele fala para mim assim, é muito fácil você falar. Você não está vivendo o que eu estou vivendo? Ele não é crente. Eu falei assim, é verdade. Para mim falar é muito fácil. Eu nunca perdi um filho. Eu não estou perdendo a minha esposa. Eu estou bem profissionalmente, Deus tem me abençoado. Realmente. Mas uma coisa eu sei. Que mesmo eu não ter passado pelas provações que você está passando, você pode viver o resto da sua vida lamentando aquilo que você perdeu no teu passado. Isso não vai mudar em nada a sua vida, mas simplesmente vai te jogar cada vez mais para baixo. Ou você pode olhar para frente, ressignificar o propósito da sua vida. As pessoas que não conseguem superar com facilidade as provações, você pode identificar, elas têm uma dificuldade de propósito. Elas perderam o propósito, por que eu vivo, por que eu fui criado, por que eu estou aqui. As provações são temporárias e nós precisamos confiar no Senhor. Queridos, e para fechar,
A reação diante de uma má notícia deve começar do espírito e não da carne. Qual que é a diferença em reagir firmado no espírito ou dominado pela carne? Davi, quando ele é confrontado por Joabe, ali na parte final, havia uma dor intensa no coração dele, mas também havia uma promessa do Senhor. Lá no versículo 9 ele vai dizer lá, em todas as tribos de Israel o povo discutia dizendo, Davi nos livrou da mão dos nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus, mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. Então, por que não falar em trazer o rei de volta? Queridos, quando Davi ele é confrontado ali, ele tinha fugido com o exército e nós vamos ver nas escrituras vários indícios que ele sabia que ele ia voltar. Por quê? Porque havia um propósito de Deus quando Deus ungiu ele rei. Ele precisava voltar para o trono de Israel, porque é a partir dele, a partir do trono de Israel, a partir da linhagem, viria o próprio Jesus. Deus tinha um propósito muito claro e a decisão que ele teve que tomar foi mais numa dimensão espiritual do que emocional. Você tem confiado no Senhor, você tem tomado uma decisão reagindo, baseado na centralidade da carne, na sua mente ou no espírito. Porque quando o nosso espírito se conecta com o Espírito Santo de Deus, nós conseguimos enfrentar e entrar numa dimensão espiritual que faz toda a diferença. Salmo 112, 7, ele fala assim, não temerá más notícias. O seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e não temerá, e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Eu vou repetir. Não temerás más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Queridos, pode vir a má notícia. Não tem como você passar pela vida sem vir má notícia. Eu espero que as minhas sejam bem leves, que eu consiga tirar de letra. Eu quero poder chegar na presença do Pai e falar assim, Pai, se for possível, afasta de mim. Eu posso orar. Tem misericórdia de mim, me livra dessa provação. Mas, independente da resposta de Deus, se for um sim, Ele atende e nos livra da provação. Se for um não, se for um espere, independente da resposta de Deus, o meu coração deve estar firme e confiante no Senhor. Eu preciso caminhar com essa segurança, com esse coração firme. Você tem caminhado com essa segurança? Quando nós tentamos reagir confiando na carne, nós estamos expostos a uma fragilidade. Mas quando buscamos a firmeza no Espírito, estamos conectados com o Espírito Santo de Deus. Filipenses 4, 6 e 7 diz lá, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, a sua mente, em Cristo Jesus. Diante das más notícias, nós precisamos descansar no Senhor. Entrar num local chamado soberania de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quero fechar. Eu ouvi certa vez uma história de um líder de uma banda, que eles estavam grávidos. E a filhinha já tinha nome, e ele já tinha declarado que ia nascer, e a filha ia nascer, E eles são convidados para fazer uma turnê no exterior, e ele vai com a banda, e ele leva a esposa, uma oportunidade dele visitar aquele país, dele conhecer aquele contexto. E de repente ele está lá e a esposa percebe que a filha parou de mexer. E parou de mexer, já estava ali próximo, 7, 8 meses, e falou, alguma coisa está estranha. E aí eles vão para um médico, e aí aqueles médicos falam assim, não, aqui não tem mais vida. E ele começa a orar, e ele começa a profetizar sobre a vida da filha, e nada acontece. E estava toda aquela banda ali, tinha pastor dele ali, estava várias pessoas. E de repente ele se vê
com uma má notícia. É onde Deus estava respondendo não à oração dele. E ele falou que ele e a esposa chegaram naquele momento, e tiveram um momento que eles precisavam ficar sozinhos. E eles entraram num lugar chamado soberania de Deus. Ele falou assim: nós olhamos a nossa filha, nós não precisávamos nem nos despedir dela, porque nós sabíamos que Deus não permitiu que ela nascesse, porque esse não era a vontade do Pai. Quando nós entendemos a soberania de Deus, as más notícias não influenciam as nossas decisões. Nós caminhamos por convicção, porque a convicção vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu não sei como é que você tem enfrentado as más notícias, mas o meu desafio é que você rejeite esse sentimento de culpa, que você entenda o caráter temporário dessas más notícias, e que a sua reação comece sempre de dentro para fora, buscando no Espírito Santo de Deus o consolo e a sabedoria para reagir às más notícias. Você pode fechar seus olhos? Não sei como que Deus falou ao teu coração através dessa mensagem, mas eu quero desafiar você que está aqui nessa noite, ou você que está aqui no Facebook, no YouTube. De repente você está tentando enfrentar suas lutas na sua força, mas você precisa entender que nós reagimos às lutas debaixo da soberania de Deus, debaixo da graça de Deus. Se você está aqui nessa noite, você nunca entendeu o que é essa graça de Deus, você nunca tomou uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero desafiar você a fazer isso nessa noite. E é algo muito simples. De repente você está aqui no YouTube e no Facebook também. Eu quero te desafiar a fazer essa oração. Enquanto a igreja está de cabeça baixa, de olhos fechados, orando, eu quero desafiar você a fazer uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu tenho carregado uma culpa que não é minha, eu reconheço os meus pecados, eu quero pedir perdão dos meus pecados, e eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Recebe minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está orando, você fez essa oração, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, se você está aqui no salão de cultos, levanta a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, pode baixar. Tem mais alguém? Graças a Deus, pode baixar. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui no YouTube, no Facebook, você fez essa oração, coloque aí no chat: eu fiz essa oração. Eu quero ser contactado por alguém, eu quero poder ser acompanhado. Queridos, eu quero desafiar você que de repente Deus falou ao teu coração de algo que você precisa mudar. Você deve estar passando por uma luta e você tem entendido que você não está reagindo bem, você está em desespero, você não está confiando no Senhor, você está se sentindo culpado, você não está entendendo o caráter temporário. Eu quero desafiar você também a tomar uma decisão nessa noite. Eu queria desafiar você a ficar de joelhos onde você está. Nós vamos finalizar esse tempo orando, colocando diante do Senhor. Você precisa colocar algo diante do Senhor. Fique de joelhos onde você está. Se você está aí também, se coloque de joelhos aí na sua casa. Nós vamos orar. Nosso Deus é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor porque nessa noite houve salvação na casa do Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque esses irmãos e irmãs que estão aqui de joelhos, dizendo: eu preciso mudar isso, eu vou enfrentar as minhas lutas de uma forma diferente. Eu vou confiar e renovar minha esperança no Senhor. Eu vou sim viver firmado, entendendo que as lutas são temporárias, e eu não vou perder a oportunidade de crescer e aprender diante das minhas lutas. Eu vou começar a transformação de dentro para fora. Espírito Santo de Deus, ministra cada coração, faz queimar cada coração aqui, Deus, que nós possamos sair daqui hoje com uma convicção que as circunstâncias externas desta vida não vão determinar as nossas convicções, a nossa esperança e a nossa caminhada.
Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.